Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários. Para ser mais exato, eu vou falar dos fundos de papel, aquele fundo que investe em outros fundos, também conhecido como FOF. Bom, o vídeo de hoje eu vou começar um pouco diferente. Normalmente eu peço para vocês curtirem, compartilharem, mas dessa vez eu vou pedir para vocês, se tiverem a possibilidade, de ajudar Manaus. Todo mundo sabe que nesse período o Brasil e o mundo está passando por grandes dificuldades, mas a gente sabe que uma cidade está passando muita dificuldade, é Manaus. Então, se vocês puderem ajudar, tem um link que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, é o vaquinha.com.br, é o SOS Manaus. Eu não tenho vínculo nenhum com essa vaquinha, tá? Eu apenas estou divulgando porque eu acho que é uma causa muito importante. Já que também os dados, né, para quem deseja fazer um Pix, né, para tentar ajudar aí Manaus, né, que está passando por grandes dificuldades. Bom, investidor, para quem segue o canal já sabe que eu invisto 30% em fundos imobiliários, 30% em ações nacionais, 30% em ações internacionais, em dólar, e apenas 10% em ouro e criptomoedas. Antes que vocês me julguem, né, porque apenas 10%, porque ouro e cripto não me rende dividendos, não me dá rentabilidade mensal ou anual, por isso que eu tenho uma quantidade menor. Mas hoje eu vou falar sobre os 30% que eu tenho em fundo imobiliário. Desses 30%, eu divido os fundos imobiliários em 4 grupos: em fundos de fundos, em galpões logísticos, em lajes corporativas e shopping. Hoje eu vou falar exatamente sobre fundo de fundos. Quais são os fundos de fundos que eu tenho e como eu fiz para escolher esses fundos. Então, fundo de fundos ou FOF são fundos que investem em outros fundos, em outros papéis. Eles não têm um imóvel, né? É basicamente um fundo que vai investir em outros fundos ou em outros papéis. Um fundo que eu acho interessante, que eu invisto há pouco tempo, é o Iridium. A sigla dele é IRDM11. Outro fundo que eu tenho também, esse eu invisto um pouquinho mais tempo, é o BTG Pactual, que é o BCFF11. E eu tenho também o Max Renda, que é o MXRF11. Esse foi o primeiro fundo que eu comprei e é bem interessante ele para quem está começando. Sobre a cotação, o IRDM está em R$ 138, então para você comprar uma cota dele, você vai ter que gastar R$ 138. O BCFF, R$ 92. E o MXRF 11, apenas R$ 10, né? Então é um fundo bem barato que eu aconselho para quem está começando a dar uma olhada nele. Não há nenhuma indicação esses 3 fundos, mas eu estou dizendo que eu acho interessante, então vocês podem pesquisar e ver se acha interessante para vocês, ver se faz sentido para vocês. Sobre o dividend yield, a gente consegue ver o dividendo mensal aqui de 1% aí no IRDM, no BCFF de quase aí 60%, né? 0,60% quase, e do Max Renda de 0,67%, quase 0,70%. Isso é bem interessante porque é um mês. Se a gente for ver o RDM ao ano, é quase 9%, né? Nem ações às vezes chegam a 9%, então é um valor interessante. O BTG Pactual 6%, razoável, é interessante, né? Normalmente é o mínimo que eu busco aí numa ação. E o Max Renda em 8% ao ano, que também é bem legal. Na verdade, ele paga em torno de 6%. Esses 2 a mais por cento aqui, que chegou a 8%, foi ganho de capital. Então isso é bem interessante. Sobre a liquidez diária, o Iridium tem 61 mil negociações na Bolsa de Valores. Isso é bem interessante, tem muita liquidez, então você não precisa se preocupar em comprar esse fundo e não conseguir vender ele mais. O BCFF 48 mil e o MXFR11 587 mil. Então eles têm liquidez, é fácil de comprar e fácil de vender esses fundos. Bom, o último rendimento do Iridium foi de 1,59, um valor um pouco mais alto que o comum. O último rendimento do BCFF foi 53 centavos e o último rendimento de MXRF foi de apenas 7 centavos.
Lembrando que ele rendeu bem menos, né, porque a cotação atual dele é de R$10, né, então é um valor bem mais baixo que ele vai estar rendendo mesmo. Mas a gente for ver, 7 centavos corresponde aí a 67% do valor do fundo. Isso é bem interessante, está rendendo bem mais que muita renda fixa aí. O prazo de duração eu sempre escolho com prazo indeterminado, né, todos com prazo indeterminado, porque se tiver um prazo determinado, né, esse fundo pode estar acabando e você não vai conseguir investir mais nele. Então sempre gosto de prazo indeterminado para estar investindo. Taxa de administração do Iridium 1% ao ano, do BCFF 1,3% e taxa de administração do MXRF de 0,9% ao ano. Então vão descontar, né, do valor no final do ano 1% de você. Isso é interessante, né, porque eu estou aí ganhando 8%, 6 ou 8%, estão descontando só 1%. Isso é bem legal, né? Eu evito fundos que têm uma taxa de administração muito alta. Sobre ativos, ele não possui nenhum, ele investe em outros fundos, né? Então em ativos eu não vou falar sobre nenhum. E vencimento de contratos também, não tem nenhum contrato porque não tem nenhum ativo, nenhum imóvel. Ele investe em outros papéis, né? Em outros fundos, em CRI, em outros papéis aí. Isso para todos os 3 fundos que a gente está comentando. Tipo de gestão, sempre escolha ativa, né? Eu acho que é mais interessante você dar oportunidade do gestor, caso venha cair o fundo, caso ele veja uma oportunidade, ele vai se manifestar e não ficar de forma passiva, ter que ver reuniões para depois saber o que vai acontecer com o fundo. Então sempre prefiro gestão ativa. Sobre os rendimentos, a gente pode ver aqui que o RDM é um fundo relativamente mais novo que os outros, né? Ele não tem dividendos constantes. A gente pode ver aqui que ele teve uma alta, e isso foi bem interessante para mim, porque eu acabei comprando nos últimos 3 meses o RDM, então para mim foi bem legal isso, mas ele não é estável, né? Ele não tem uma consistência muito grande. A gente sabe aqui que ele está pagando um pouco mais de 60 centavos aí por mês, né, basicamente, mas eu não sei dizer o quanto. O BTG Pactual eu já acho um pouco mais interessante porque ele é um pouco mais estável, né? A gente pode ver aqui na casa dos 60 centavos também, mas ele é um pouco mais estável, né? Não fica um valor tão alto, um valor tão baixo. O Max Renda é a mesma coisa, ele é bem estável, só alguns meses aí que ele teve um ganho muito alto, né? Se eu vejo um ganho muito alto, por exemplo, aqui a gente pode ver em dezembro, né? Se for um fundo de tijolo, eu posso me preocupar, porque se caso acontecer uma venda de um imóvel, eu sei que no próximo mês vai cair, nos próximos meses provavelmente vai cair o rendimento do fundo. Então, como é um fundo de papel, eu não preciso me preocupar. A única coisa que eu gosto também de fundo mais estável, né? Que tenha uma estabilidade aí, que todos os meses pague o mesmo valor. E aqui a gente consegue ver basicamente aonde os fundos estão investindo, né? Eu fui lá no relatório dos fundos e dei uma olhadinha. No caso do IRDM, a gente pode ver que 55%, a maior parte, é investimento em CRI. Depois a gente pode ver que tem uma grande parte em FIIs, né? Em outros FIIs aí, em outros ativos, né? E FII de RF, né? Tem 17%. Então ele investe aí a maior parte em CRI. Se você não sabe o que é CRI, eu deixei aqui embaixo uma explicaçãozinha bem simples, que é o Certificado de Recebíveis de Imóveis. São títulos emitidos por securitizadoras imobiliárias, né? Então são aí basicamente como se fosse um CDB, né? Só que na verdade aí é um CRI emitido não por bancos, né? Mas por seguradoras, que constitui a promessa de pagamento em dinheiro e são lastreados em crédito imobiliário. Já o BTG Pactual, né, o BCFF, tem também uma grande porcentagem em CRI, aí cerca de 31%, mas ele investe mais em outros fundos que investem em CRIs, né, tem uma grande parte, e aqui a gente consegue ver que tem 30% também na parte comercial, 13% aí em logística, 10% em shoppings
Tem também híbridos, educacional 2%, hoteleiro, hospital, também 1 ou 2%, que eu não gosto desses 3 tipos de FIIs, né? E caixa ele está guardando 6%. E o Max Renda também 80% é em CRI, permutas financeiras 12%, em outras FIIs 4%. Bom, aqui já estou no pitch da Clear. Em Swing Trade eu escolho essa segunda opção, Swing Trade, e vou clicar aqui no Mais Ativos, só para colocar uma guia, uma aba aí para separar, né? Eu vou colocar aqui FIIs, só para facilitar para mim, e eu vou adicionar um ativo. Eu posso clicar em Novo Ativo, do lado esquerdo ou aqui embaixo. E que eu digito o nome do meu fundo, como MXRF11, escolho o FII que eu quero e vou adicionar. Vou aproveitar e vou adicionar um novo ativo. Vou colocar aqui RDM, eu já achei o Iridium, também vou adicionar. Vou clicar em Novo Ativo, BCFF, também vou estar adicionando. E eu posso ver os 3 fundos de papel que eu tenho na minha carteira, e para realizar a compra é só eu clicar num deles. Por exemplo, eu vou clicar aqui no MXFR11, aí eu sei que eu vou gastar R$10 aí, R$10,48, e coloco a quantidade que eu quero comprar. Cliquei em comprar, digito a minha assinatura digital e clico em enviar. Pronto, minha ordem já foi enviada, então eu já enviei uma ordem de compra do MXRF11. Se quiser comprar, por exemplo, o Iridium, é só clicar no Iridium, vou colocar a quantidade, clico em comprar e clico em enviar. E pronto, acabei de comprar mais uma cota do IRDM. E é isso, investidores. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.